coisa que dificulta muito é que não existe caixa preta para navio. Não tem nada semelhante? Não, tem investigações, mas não caixa preta como a gente tem... Uma caixa que boia? Não, como tem na aviação, não. Mas você tem equipamentos que conseguem medir desde que a embarcação tenha municiado alguém com essas informações, entendeu? As histórias que você acompanha são modernas, são recentes? Todos os livros começam histórias de 1500 para cá. Eu botei um limite que era 1500, tá? Mas eu gosto particularmente das histórias mais recentes, porque elas me impressionam mais, porque você fala, hoje em dia não é assim, é assim. No mar é assim. Quantos Titanic existiram antes do Titanic? Nossa, impossível saber. Tem uma estimativa da ONU, que foi feita há tempos atrás, que estimava em mais de 2 milhões de naufrágios que tivesse acontecido ao longo dos tempos. Mas é chute, é impossível saber. Porque no passado, tudo era pelo mar, não tinha avião, né? Então você só podia se locomover de um continente para o outro, por exemplo, pelo mar. Então, isso que gerou a quantidade de naufrágios. Aí você pega as embarcações que eram precárias naquela época e tudo. Tinha que ter muita coragem, hein? Muita. Para você subir num... Você não tinha equipamento de navegação, você não tinha tecnologia. Não, hoje, com a tecnologia, já dá merda, cara. Imagina, antes você tinha que ter... Tinha que ter culhão, né? Porque os caras saíam sem saber muito bem aonde iam chegar, se iam chegar, né? E também não sabia o que estava acontecendo dentro do navio. Eu estava vendo o Titanic saiu do porto pegando fogo. E ninguém percebeu. As madame lá, o Leonardo DiCaprio tomando lanche e o Baby pegando fogo. O Leonardo DiCaprio nas caldeiras. Ali na gordona, ali dentro do carro, e o navio pegando fogo. Mas é verdade? O Titanic saiu pegando fogo? Eu não conheço essa história, mas se ele está falando, deve ser verdade. Não é história de pescador, não. Eu vi no Discovery Channel, hein? Mas você sabe que o Titanic é a única história que eu não escrevi e não vou escrever sobre Porque ele deve encher o saco. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar, Você falou tudo, absolutamente tudo do Titanic, né? Então, quando eu resolvi começar a escrever as histórias, e eu fiz isso quase como um hobby para mim, eu botei na cabeça, ok, eu vou contar as histórias, mas o Titanic eu não vou falar, nem citar. E você sabe que o Titanic, eu tenho uma raiva desse filme? Difícil. Porque aquela Rose lá, ela tá com a bisneta. Ela tá com a bisneta lá. Ou seja, ela teve marido. E antes de morrer, ela lembra do cara que comeu ela uma vez. Dentro do carro. É tudo que ela lembra. Ela teve uma história com marido, neto, pai, filho. Não, e tem mais. O cara cabia em cima da porta. Cabia em cima da porta, né? Cabia em cima da... Mas qual que é o... Cara, e você sabe que o Jack e a Rose, né? Os personagens são fictícios, claro. O Cameron criou isso para romancear a história no filme, né? Mas houve um caso que eu não sei se ele teve conhecimento, se inspirou ou se é mera coincidência, mas teve um caso verídico que aconteceu pouco antes, tipo 10 anos antes, de um casal, assim, que se conheceu no naufrágio. No Titanic? Não no Titanic. Em um naufrágio. Em outro barco, um barco a vapor nos Estados Unidos. A história é bem rapidinha, assim. Embarcou o cara numa cidade, mas ele era um cara sem muita qualificação, ficou lá embaixo, lá no porão, lá na terceira classe, e na parada seguinte embarcaram outros passageiros, inclusive uma moça que ele se interessou, muito bonita, mas ela estava na primeira classe, etc. E esse barco, chamava-se Polanski, ele afundou 2 dias depois. E esse cara, que era muito esperto, deu um jeito de se salvar. Ele amarrou um monte de tambor e fez uma espécie de uma jangada e se jogou na água. Era de noite, se jogou na água e ficou boiando nesse tambor. E aí ele começou a ouvir gente berrando, e estendeu a mão e puxou. E era a mesma moça que ele tinha se interessado na chegada. Resumindo a história, eles passaram 2 dias na jangada, os dois, né? Foram resgatados, sobreviveram os dois, ao contrário do Jack e a Rose. Não era uma porta, mas era uma jangadinha que ele construiu. Casaram, e essa história é verídica. Provavelmente James Cameron conhecia. Cara, se não conhecia, perdeu uma ótima oportunidade. Porque é mais legal essa história que a do Titanic. É mais legal essa história, Mas essa ninguém filmou.